Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a pastora Edna, hoje com o nosso devocional 100 dias de favor. Estamos no 94º dia e o tema de hoje é: como Esther alcançou o favor. O versículo de hoje: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hegai, mordomo do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos a viam. Está no livro de Esther, capítulo 2, versículo 15. O autor vai discorrendo aqui dizendo assim: quando você sabe que é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado, você não precisa depender dos seus próprios esforços. E ele vai relatar a questão da história de Esther. Esther, uma menina judia, órfã de pai e mãe, criada pelo seu tio Mardoqueu, que ficava à porta do palácio do rei Assuero. E o rei Assuero havia dispensado a sua esposa porque ela lhe havia desafiado. Ele chamou a esposa para que pudesse estar se apresentando num dia de festa, e essa se recusou. E como castigo ela foi destituída do trono. Ela deixou de ser a rainha. E o rei passa a procurar uma nova pessoa para estar ao seu lado. E quando é noticiado que o rei está procurando uma nova esposa, uma pessoa que venha a ser rainha daquele lugar, a gente imagina o burburinho que deve ter acontecido, né? A gente vê hoje em dia, nesses concursos de Miss que existem, a concorrência entre as pessoas. Cada uma tenta se apresentar de uma forma melhor do que a outra. Cada uma busca se trajar melhor do que a outra. Cada uma procura se embelezar mais do que a outra, para poder competir com o objetivo de chegar a receber, né, a faixa de Miss. E no caso aqui, a pessoa que conquistasse esse campeonato, ela seria constituída rainha. Então a gente fica imaginando como essas mulheres devem ter se portado nesse meio tempo, né? Elas ficavam durante um ano se embelezando, se perfumando, se tratando, se cuidando para poder se apresentar para o rei. E a diferença entre essas mulheres e Esther, ela é gritante, porque essas mulheres pegaram os melhores trajes, os melhores perfumes, as melhores joias, se adornaram de todas as formas. Esther, por sua vez, não pegou nada, mas foi junto àquele que era o Senhor, que cuidava, o mordomo que cuidava dessas mulheres, e ela foi com ele para perguntar o que é que o rei gostava, né? Ela não buscou fazer algo que ela atraísse o rei pela sua condição, e sim por aquilo que ele se agradasse. Então, diz que por causa dessa situação, por causa dessa atitude de Esther, ela alcançou graça e benevolência sobre todas as demais virgens que estavam naquele lugar. Está lá em Esther capítulo 2, versículo 17. Fala assim, o autor diz: quando o Senhor o promove,
ele lhe dá a influência para ser uma bênção para as pessoas que o cercam. Qual era o propósito de Deus estabelecer Esther como rainha? Fala que Deus escreve o fim desde o começo. E Deus já sabia tudo o que estava se passando, tudo o que ia discorrer naquele período, né? E a história de Esther, ela é interessante, é uma história bonita. Eu sugiro para os irmãos e irmãs que estejam lendo, né? Porque o povo judeu, eles foram envolvidos numa artimanha. E o propósito dessa artimanha era exterminar com todo o povo judeu. E eles ficaram dependendo única e exclusivamente de uma pessoa. Mardoqueu avisa a Esther, quando ela já está instituída como rainha, manda avisar a Esther de que o rei tinha assinado já um decreto para que todo o povo judeu fosse exterminado. Mas o rei, a única coisa que ele não sabia era que Esther também era judia. Então Mardoqueu manda um recado para ela, para que ela vá até o rei e interceda em favor do povo. E ela fala, mas como que eu posso interceder em favor do povo se eu mesmo não tenho acesso a ele? Eu só posso entrar na presença do rei quando ele me chama. Mas Deus já tinha arquitetado toda a sinfonia, né? Toda a orquestra já estava pronta. Através da postura de Esther, dela ser elevada à postura de rainha, à posição de rainha, Deus mesmo pôde usar. Por quê? Não porque ela fosse uma pessoa capacitada, habilitada para esse posto, mas porque Deus, através do favor imerecido, ia usar a vida de Esther para libertar todo o restante do povo. E quando Deus faz dessa forma, ele manifesta o poder dele e Esther desfruta daquilo que ela não sabia que ela tinha direito. Porque de uma menina órfã, ela passa a ser aquela que é a favorita do reino. É aquela que é especial dentro do reino. Assim como ela se torna especial diante de Deus. Ela não é instituída como rainha pela sua beleza, pelos seus trajes, nem pela sua postura como uma pessoa que está competindo com as outras, mas como aquela que está humildemente diante de Deus, aguardando que Deus a abençoe, que Deus haja sobre ela, a favorecendo, mesmo ela não sendo merecedora, né? Então fala assim, Esther, em sua simplicidade, deixou-se orientar por Hegai, e dessa forma dependia única e exclusivamente do Deus do seu favor imerecido. E através da sua vida, Deus estabeleceu o seu propósito, livrando a todo o povo judeu da morte. Através de Esther, da postura de Esther, todo o povo judeu foi liberto. Então, eu quero pedir para os irmãos que leiam a história. Não vou entrar em detalhes para deixar o gostinho na sua boca, que o sabor é bom. Então, busque o livro de Esther. É um livro pequeno, não tem tantos capítulos, e você vai ver como o enredo dessa história, como é que ele discorre. Mas o importante aqui é que nós possamos observar como a simplicidade de Esther e a obediência dela a se sujeitar humildemente ao cuidado de Hegai,
que era um mordomo, era um empregado, mas que pôde orientá-la de uma forma que ela pudesse adentrar a presença do rei e assim agradar ao visual, a visão do rei e agradar com a sua presença, né? Em nome de Jesus, que essa palavra venha nos alertar como nós também podemos alcançar o favor do Senhor, como nós devemos nos portar para que esse favor também seja liberado sobre a nossa vida, simplesmente nos tornando humildes e sendo submissos àquilo que vem da orientação do Senhor. E com certeza Ele vai nos levar à vitória. Ele vai nos levar a posições aonde nós não imaginamos que nós poderíamos chegar. Amém? Vamos para a oração de hoje. Pai, eu te agradeço porque não preciso depender do homem para ser promovido. Eu te agradeço porque não tenho de fazer esquemas ou me esforçar para ter reconhecimento por parte das pessoas. O próprio Jesus é a minha promoção e o meu progresso. Senhor Jesus, dependo de Ti, do Teu tempo e do Teu favor imerecido. E quando eu for promovido pelo Teu favor imerecido, eu te agradeço, porque estarei em uma posição de influência e na qual posso ser uma bênção para os outros. Amém? Pensamento de hoje. O próprio Senhor é a minha promoção e o meu progresso. Podemos descansar no Senhor, nos posicionar crendo que somos agraciados pelo favor imerecido. E Ele vai nos promover e nos conceder o progresso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, porque sabemos, Senhor, que não é o nosso esforço, não é, Senhor amado, a nossa agitação, inquietação, que nos levará, Senhor, a promoções, que nos levará, Senhor, ao progresso. Mas a certeza e convicção de que o Teu favor imerecido foi liberado sobre as nossas vidas e que o Senhor é aquele que age em nosso favor. O Senhor é quem peleja por nós. E por isso, Senhor amado, nos tornamos em Ti mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Senhor, nós oramos que essa convicção venha sobre a nossa mente e o nosso coração. E esse posicionamento seja, Senhor amado, tomado por nós em todas as situações. Que a partir de hoje nós possamos viver para glorificar e engrandecer o Teu nome, pelo favor imerecido que o Senhor nos concedeu. Nós oramos em nome de Jesus e já te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a unção do Espírito Santo venha a ser liberado sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. E todo aquele que crê venha dizer amém e amém. Tenha um bom dia em nome de Jesus.